Meu bom dia a você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga que sempre está comigo na Sala da Esperança, estudando aí a Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe ricamente, tá? Hoje, segunda-feira, nós temos mais uma lição extraordinária, muito importante, uma lição riquíssima, né? Da promessa de Deus, vida eterna, é a nossa lição de hoje, tá? Eu quero orar com você e nós vamos agora entrar aí no assunto desta maravilhosa lição e pedimos ao Espírito de Deus para nos ajudar a compreender. Amado Deus, querido bom Pai, te agradecemos por esta oportunidade, pedimos em nome de Jesus o Espírito Santo para que estejam conosco na leitura que vamos fazer desta lição. Não só na leitura que vamos fazer, mas em toda a nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, queridos, como eu disse para vocês, né, hoje, segunda-feira, temos uma lição muito maravilhosa que fala sobre a vida eterna, tá? Esta lição aqui nós temos alguns versos bíblicos, primeiro, queridos, em Romanos capítulo 6, 23, e também João capítulo 3, verso 16, e aí nós temos também João capítulo 14, verso de 1 a 3. Muito bem, então vamos lá. Sendo seres humanos, né, ou que nós gostemos ou não, né, uma eternidade está nos aguardando, tá? Nós estamos aqui nesta terra como passageiros, queridos, tanto se você é um cristão ou como não é, tá? Pode ser para o cristão, pode ser para o ateu, pode ser para o espírita, né? Pode ser para o judeu, pode ser para alguém da religião islamismo, enfim, budismo, né? Todos nós estamos aqui, queridos, e uma eternidade nos aguarda, tá? Que eternidade é esta? Vida eterna ou morte eterna? Quero dizer para você que não há meio termo, não há meia decisão, não há meio salvo, não há meio perdido, tá? Ou é uma coisa ou é outra, tá? Ou é vida eterna ou é morte eterna ou perdição eterna, tá? Não dá para ser meio termos, não dá para ficarmos indecisos em cima do muro, não sei se quero vida eterna, não sei se quero morte eterna, tá? E não importa qual a crença, todos nós estamos aí destinados a uma destas duas. Destinado, quero dizer já da primeira, já de antemão, que é pela nossa decisão, tá? A destinação que existe é a vida eterna ou morte eterna. Agora, quem decide se eu vou para a vida eterna ou se eu vou para a morte eterna sou eu ou você. É nós que decidimos, tá? Mas o destino é a eternidade. Ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Ninguém vai, né, ficar indeciso aí o tempo todo sem saber para onde vai. Há um momento que nós, né, vamos receber aí, como nós vimos na lição de ontem, uma recompensa. Ou é para a vida eterna ou para a morte eterna. Tá? E isso vai da nossa decisão. Ok? Muito bem. Então, queridos, em Romanos, no capítulo, propriamente no capítulo 6, né, e no verso 23, que é o nosso primeiro verso que nós vamos estudar, diz assim, olha, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então aqui já está dizendo aí, né, que a eternidade existe para todos, tá? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, eu decidi que eu vou viver no pecado, quero viver aí na prática do pecado, tá? O pecado como algo importante para mim, como algo gostoso para mim, eu gosto do pecado, não quero separar do pecado, tá? Então qual que é o resultado, qual que é a recompensa, qual que é o salário? Morte eterna. Tá claro aí, tá? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então Jesus veio, morreu, pagou o preço para que por meio da do seu sacrifício, da redenção que há em Cristo Jesus, eu posso ter a vida eterna. Viu a diferença? Pois é.
Então, queridos, vamos ter uma ou outra, depende da decisão que nós tomamos, tá? Em João capítulo 3:16, é um verso muito bem conhecido propriamente na vida do cristão, né? Quase todos aí os cristãos, claro, com certeza, conhecem esse verso, tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendeu? Pois é. Então, a eternidade e o desejo de Deus, queridos, é que por meio de Cristo Jesus nós tenhamos vida eterna e não morte eterna em rejeitarmos, tá? Por isso Deus nos deu aquilo que de mais precioso Ele tinha para nos oferecer, que é o seu Filho amado, Cristo Jesus, né? O unigênito de Deus para morrer por mim, morrer por você, tá? Esse é o grande amor de Deus expresso por cada um de nós na cruz do Calvário. Ali Deus manifestou o seu grande amor por cada um de nós, ok? Muito bem, aí nós temos também João capítulo 14, verso de 1 a 3, tá? E esse verso, queridos, quer dizer, esses 3 versos, né, vem contando para nós uma das maiores e maravilhosas promessas de Cristo Jesus. Primeiro ele diz assim, olha, não se turbe o seu coração, não fica aí com medo, perturbado, angustiado, sofrendo, tá? Eles não perturbem o seu coração. Crer em Deus e crer também em mim. Crer em Deus, o Pai que me enviou, tá? Para morrer por cada um de vocês. Creia no sacrifício que eu fiz. Tá? Então ele diz, creia em Deus e creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou seja, Jesus, quando ele disse na casa de meu Pai há muitas moradas, ele está dizendo assim, eu vim de lá. Eu sei exatamente o que está lá, o que está preparado para vocês. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não estaria falando para vocês. Então Jesus está dizendo assim, olha, eu estou falando daquilo que eu conheço, daquilo que é verídico, daquilo que, sabe, eu tenho presenciado. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não estaria falando para vocês. Tá? Eu vou para o céu, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para que aonde eu estiver, vocês estejam também comigo. Tá? Então, vida eterna. Então, o que Jesus quer nos dar, queridos, é a vida eterna. Então, se eu me perder, é porque eu fiz uma escolha contrária à escolha que Jesus quer que eu escolha, que é a vida eterna. Eu escolhi viver no pecado, na prática do pecado, usufruindo do pecado, e vou ter como recompensa a morte eterna. Foi eu que escolhi, foi eu que tomei essa decisão. Entendeu? Pois é. O desejo de Cristo Jesus, queridos, é que todos nós estejamos no lar eterno, no lar celestial. Deus nos criou não para morrer, mas para viver eternamente. Tá? Então, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, como passageiros aqui, então essa morte que a Bíblia chama de um sono, porque Jesus, através do seu sacrifício, ele venceu a morte. Tá? Jesus venceu a morte. Então, enquanto nós estivermos aqui, Jesus não voltar pela segunda vez, é claro que todos nós vamos ter que passar aí por esse procedimento da morte, tá? Mas não é a morte eterna. Como filhos de Deus, como remidos, perdoados, salvos por Cristo Jesus, apenas dormiremos, descansaremos das nossas fadigas, dos nossos trabalhos, dos nossos labores, tá? Dos sofrimentos. Quantas e quantas pessoas, né, adquirem aí uma enfermidade, uma doença, um câncer, né? E então Jesus permite que esses seus filhos descansem do seu sofrimento, do seu labor, da sua dor. E quando Jesus voltar, aí, queridos, nós vamos ser salvos agora para a glória de Deus, para a glória de Cristo Jesus. Nesse momento, agora, Jesus nos salva dos nossos pecados, da condenação dos nossos pecados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, então você não está condenado. Entendeu? Você não está condenado, porque Jesus pagou o preço. Então, nós estamos salvos neste momento da condenação do pecado. Jesus nos salvou. Tá? Mas, quando Jesus voltar, ele vai nos salvar para a sua glória,
que é salvar para a sua glória. Ele vai transformar o nosso corpo. Nosso corpo mortal, ele vai transformar para um corpo imortal. O nosso corpo corrupto, dessa natureza pecaminosa, que nós temos desejo de viver no pecado, então Jesus vai nos transformar da corrupção para a incorruptibilidade. Isso aqui é salvação para a glória. Tá? Aí nós vamos ser salvos definitivamente para a eternidade, para a glória de Deus. É isso que Jesus está prometendo para nós. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele diz assim, olha, se não for isso, eu não estaria falando. Quando eu for, eu voltarei. Eu vou e vou voltar para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Que maravilha, né? Podemos dizer graças a Deus, amém e aleluia, porque Jesus vai voltar para nos buscar, para nos levar, né, para o seu reino, o reino celestial. Tá? Esse é o desejo, essa é a maravilhosa promessa, a maior promessa, né, que nós temos através de toda a palavra de Deus. Tá? A certeza que nós estamos aqui como passageiros, mas, queridos, Deus tem um plano para cada um de nós. Tem um plano para você e tem um plano para mim. Então, meus amados, que realmente Deus nos abençoe com a clareza desta lição, a luz da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, né? E que estas promessas de Cristo Jesus venha aí confortar o nosso coração, encher de alegria, de esperança, de fé, né? E saber que a nossa vida não termina aqui com a morte que nos ceifa, tá? Não acabou, não terminou. Nós vamos ressuscitar para receber a recompensa da vida eterna oferecida unicamente pela graça de Cristo Jesus. Então desejo a você um dia muito maravilhoso, que Deus esteja contigo, tá? E que o Espírito de Deus esteja aí guiando a sua vida constantemente nos caminhos do Senhor. Meu abraço a todos vocês e até a próxima lição importante que nós teremos com a graça de Cristo Jesus. Fique com Deus.